Eu estou vendo uma cobrança do torcedor do Vila, Ana, e eu senti isso mais depois do jogo contra a Ferroviária. É que, por exemplo, até hoje o Luan mandou para a gente aqui uma pergunta nesse sentido. Os jogadores do Vila já penduraram a chuteira, né, já aposentaram a chuteira. Eu estou sentindo o torcedor do Vila contrariado com esse desempenho. Me parece assim, lógico que isso vem de mais tempo, mas contra a Ferroviária ou pós-Ferroviária, me parece que isso ficou mais carregado, sabe? Essa dúvida, esse desânimo com o torcedor do Vila, em relação a esse elenco, ficou mais explícito, vamos dizer assim, depois desse jogo contra a Ferroviária. Você sentiu isso também? E caso sim, o que você acha que levou o torcedor a esse tipo de pensamento? Sim, Gerli, eu senti isso também. E eu vejo que, além do placar que estava na mão, 2-0, a maneira como o time estava jogando, e de repente parece que vai ali um disjuntor e apaga completamente o mecanismo de futebolístico dos jogadores, é algo inacreditável. E aí passa a impressão mesmo que talvez haja um desinteresse, ocorra alguma coisa. Mas eu vejo que é mais da maneira que você citou já nos outros programas, de comportamento em campo. E também jogar sem estar valendo algo exige um nível de concentração, um nível de compromisso que para muitos se torna difícil. Entra também uma outra questão, que a torcida do Vila sabe que o time poderia render mais, que o time poderia agregar mais. São jogadores que provaram que conseguem jogar, são jogadores, de certa maneira, já rodados, carimbados no futebol brasileiro, e não jogam, não performam, e isso, para mim, pelo menos, eu tenho a impressão que irrita mais do que o time que, teoricamente, entre aspas, é só ruim. Não, esse time é ruim, você não pode esperar nada dele. Quando você espera, você sabe que pode ter aquilo, e o time não entrega, parece que dói mais. E aí que entra, né, todas essas questões. Será que tem alguma coisa? Desistiram? Querem algo a mais? O que está acontecendo? Eu faço a leitura dessa maneira. Era um time que a torcida do Vila esperou muito. A torcida do Vila, ela historicamente é muito envolvida, eu acho que podemos dizer assim. Ela vai muito ao céu com o time, porém, quando a crise vem, ela vem forte. O campeonato goiano elevou muito o patamar para esses jogadores. Passou a acreditar a eles que eles poderiam colocar o time na Série A. Não colocaram. E aí vem só decepções, decepções. E aí a gota d'água para mim foi contra a Ferroviária. Quando você fala dessa relação, né, vamos dizer assim, entre o torcedor e o Vila, eu diria que, pelo menos no meu entender, aí você coloca se é exatamente isso que você quis dizer, que ela é mais exagerada, seja para um lado, É, seja para o outro, sim, né? Vamos dizer assim, as cores são mais fortes. Se vai pintar de preto, pinta bem. Se vai pintar de azul, pinta também, que é igual pintar caderno de canetinha, né? Chega e escorre, assim. Então, exato. foi exatamente o que eu entendi. Nosso Aurélio está aqui conosco. Boa tarde a você, Aurélio. Eu falava aqui com a Ana, Aurélio, que eu senti por parte do torcedor do Vila, assim, onde é que eu sinto o torcedor do Vila? Do Vila, do Atlético do Goiás. Eu participo de dezenas de grupos de torcedores. Quase sempre não falo nada, mas leio bastante. E aí eu consigo medir muito o sentimento do torcedor por ali. E depois do jogo contra a Ferroviária, Aurélio, eu vi o torcedor do Vila muito decepcionado com esse elenco. Você viu isso também? Gerli, acho que um dos principais pontos é isso, é a decepção mesmo, de fato. Que muitos jogadores poderiam ter rendido mais, que muitos jogadores poderiam ter entregado mais, poderiam ter deixado mais futebol em campo, nessa Série B principalmente, e que não foi a realidade. Existe muita cobrança também, a diretoria, de que tinha que ter trazido mais reforços,
mas muitos nomes os torcedores falam que poderia ter entregado mais. E muitos nomes, muita gente questiona o porquê de ter insistido tanto, como é o caso do House, o caso do Igor Henrique, o caso do Formiga, e tantos outros jogadores. Então, existe sim uma frustração de que, até eu peguei o finalzinho do comentário da Ana, de que, principalmente por conta do Campeonato Goiano, eu tinha uma sensação até que o Vila teria mais tranquilidade após o fim do Goiano, mas a cobrança veio 5, 6 vezes maior do que foi, por exemplo, ano passado, após não ter subido em 2023. Então, junto a isso, e eu acho que essa cobrança veio porque a expectativa do torcedor era grande, o desempenho dos atletas não correspondeu, então a frustração é muito grande, sim. Aqui é uma visão minha, eu queria pegar a opinião de vocês também sobre isso, sobre esse tema. Para mim, esse elenco do Vila tinha condições de brigar pelo acesso, para mim, certo? O elenco do Vila tinha condições de brigar pelo acesso. O Vila montou um elenco que era capaz, nesta edição, especificamente nessa edição de Campeonato Brasileiro, que foi uma edição tecnicamente muito achatada, sabe? Pouquíssimos jogos de qualidade, pouquíssimos times, nenhum time conseguiu manter uma regularidade mínima ao longo do campeonato, todo mundo passou por muitas oscilações o tempo inteiro. A questão do Vila foi o tamanho das oscilações, que ao meu ver foi o que tirou o Vila da disputa. Por exemplo, o Vila perdeu 5 jogos seguidos, aí é difícil, cara. É difícil, ninguém que tá aí na parte de cima perdeu 5 jogos seguidos. A Chapecoense chegou a perder 4. Mas ela ainda, como ela tinha uma sequência que era muito boa, que ela ganhou no momento, se eu não me engano, no campeonato, ela ganhou de 10 de 12, e isso sobrepôs essas 4 derrotas consecutivas. E a outra, aí o Vila teve uma segunda oscilação, que ficou 9 jogos sem ganhar. Então o Vila teve uma no primeiro turno, de 5 derrotas seguidas, e teve uma outra no segundo turno, que foi depois daquela vitória contra o Goiás, que o Vila ficou 9 jogos sem ganhar. Aí é muito difícil você administrar numa rodada, em um campeonato de 38 rodadas, você com 2 hiatos tão grandes como esse. Ficar 5 rodadas sem pontuar e ficar 9 rodadas sem ganhar. Então, para mim, a decepção do torcedor do Vila, que é a mesma minha com esse elenco. Para mim, o Vila não conseguiu brigar pelo acesso. Eu falo brigar agora na reta final, que é onde realmente a briga decide, né? Não lá no primeiro turno, início do segundo turno. Lá você está se preparando para esse momento. Então, para mim, a maior bronca do torcedor do Vila com este elenco, e a minha bronca com este elenco também, é que, para mim, o Vila montou um time, um elenco que era capaz de brigar pela Série A. Se iria subir ou não, eu não sei, mas era um time que poderia chegar nessa reta final vivo como o Criciúma está, como o Chapecoense está, como o Novo Horizontino está, para dar alguns exemplos assim.